A paz do Senhor Jesus a todos. La paz del Señor Jesús a todos. Sem perca de tempo, Sin pérdida de tiempo, vamos abrir nossas Bíblias vamos a abrir nuestras Biblias em Isaías 54, en Isaías 54, capítulo 2. capítulo 2. Nós ficamos impressionadas Nosotras quedamos impactadas porque como é o nome dela? porque Eli Ele leu a mesma palavra e nós já havíamos combinado que seria esse versículo. había compartido, perdón, tengo un sonido muy feo acá en los micros. Microfonia. É microfonia, não. Hola. Perdón, tengo el eco. Microfonia. El eco de los micrófonos se nos entra y se escucha. Ella dice que que quedamos impactadas porque ella al compartir la palabra de las ofrendas, compartió la misma cita bíblica de la cual ella va a compartir la palabra en esta noche. Amém? Amén. Isaías 54, Isaías 54, capítulo 2. capítulo 2. Amém? Amén. Os que acharam, digam glória a Deus. Los que la encontraron digan gloria a Dios. E muita gente ainda não achou. Mucha gente la encontró, dice. Leamos. Você lê melhor, né? Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Vamos orar, né? Vamos a orar. Amado Deus, Amado Dios, nessa noite, en esta noche, prepara os corações para a tua palavra. prepara los corazones para tu palabra. Fala conosco, Habla con nosotros, que nós não venhamos acrescentar que nosotros vayamos disminuyendo e o Senhor crescendo. y el Señor creciendo. Que eu não possa acrescentar Que yo no pueda crecer e nem, Pai querido, diminuir. y tampoco disminuir. Mas que o Senhor nos dê a medida exata nessa noite. Más que el Señor nos dé la medida exacta en esta noche. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Quando o versículo Cuando el versículo nos instrui nos instruye ampliar, a ampliar, dá-se aí de que se precisa adaptar mais coisas. da la idea que necesita adaptar las cosas. Ou seja, O sea, que se há uma necessidade de ampliarmos o nosso espaço que si hay una necesidad de ampliar nuestro espacio para aumentarmos as nossas possibilidades para aumentar nuestras posibilidades e facilitar y facilitar a adaptação la adaptación do que está por vir. de lo que está por venir. Toda ação Toda acción gera uma reação genera una reacción. e ninguém deve Nadie debe receber o que não está preparado para receber. Nadie debe recibir lo que está preparado para recibir. O que não está Lo preparado que no estás preparado para recibir. tanto na vida material quanto espiritual. Tanto en tu vida material como en la espiritual. Deus não tem limites. Dios no tiene límites. Deus ultrapassa os limites e as nossas expectativas. Dios traspasa nuestros límites y nuestras expectativas. Um bom exemplo Un buen ejemplo era a viúva que só tinha pouco de azeite. es la viuda que solo tenía un poco de aceite. Pouco azeite e muitas dívidas. Poco aceite y muchas deudas. O profeta diz a ela para que busque mais panelas. El profeta le dice a ella que vaya y busque más vasijas. E que ela peça aos seus vizinhos. Y que ella le pida a sus vecinos. Ela não sabia quanto azeite ia jorrar. Ella no sabía cuánto aceite iba a colocar. Mas o profeta aconselha a mulher que amplie o lugar para o armazenamento do azeite. Pero el profeta le dice a la mujer que aumente la cantidad de vasijas para colocar aceite. Pois suas expectativas seriam superadas. Porque esas expectativas serían superadas. E de uma só vez, y de una sola vez, ela também dá mais passo. Y ella da un paso más.
no seu relacionamento com as pessoas. relacionarse con las personas. Ela amplia os seus relacionamentos. Ella amplía el relacionarse con las personas. Se envolve com as pessoas de uma maneira mais profunda. Se relaciona con las personas de una manera más profunda. Uma pergunta. Una pregunta. Quando eu amplio meus relacionamentos? ¿Cuándo yo amplío mis relacionamientos? Quando eu me permito conhecer as pessoas. Cuando yo me permito conocer a las personas. E quando eu dou a elas a chance de me conhecerem. Y cuando le doy a ellas el chance de conocerme. Quando eu não tiro conclusões precipitadas sobre elas. Cuando no saco conclusiones precipitadas sobre las personas. E nem faço questão que elas tirem sobre mim. Y tampoco hago de que ellas las saquen sobre mí. Um bom exemplo. Un buen ejemplo. Observa aquela pessoa que não tem bom relacionamento com a outra. Observa esa persona que no tiene buen relacionamiento con otra. Que as pessoas acham arrogante. Que la persona encuentran que es arrogante. Às vezes a pessoa não é. A veces la persona no lo es. Porém, quando ela percebe que as pessoas acham isso, pero cuando vos encontrás que las personas hallan que esa persona es arrogante, ela faz questão de parecer ser. Ella da impresión de que sí lo es. Ao invés de ampliar o relacionamento, y ahí sucede que en vez de ampliar esa relación, ela estreita o relacionamento com as pessoas. Estrechar la relación con la persona. De repente, aquela viúva, aquela viuda, só mantinha relacionamento com a vizinha da esquerda ou da direita. Aquella viuda solamente tenía relación con la vecina de la derecha y de la izquierda. Porém agora, ela estaria ampliando suas tendas. Ella tenía que ampliar sus tiendas e criar novas alianças. Y crear nuevas alianzas. Mais portas estavam sendo abertas. Más puertas se le estaban haciendo abiertas. Deus sempre supera nossas expectativas. Dios siempre supera nuestras expectativas. Por isso temos que estar sempre preparados para receber mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Por eso debemos estar siempre preparados para recibir más de lo que pedimos, pensamos o esperamos. A ordem para ampliar, la orden para ampliar, viene generalmente dentro de turbilhão. Aqui tem essa palavra? De torbellino. De turbilhão de dúvidas. De torbellino de dudas. De futuro incerto. De futuro incierto. Observe o capítulo 1 do versículo 54 que nós lemos. Observa el capítulo 1 del versículo 54. Capítulo 54. E o versículo 1 de Isaías mesmo. Y versículo 1 dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Veja o estado em que Sião se encontrava. Mira el estado en el que Sión se encontraba. O Senhor estava falando de plano futuro no meio de incertezas. Dios estaba hablando de un plan seguro en medio de incertidumbres. Canta alegremente. Canta alegremente. Ó estéril que não deixa luz. Estéril que não has dado a luz. Exulta de prazer com alegre canto. Da voces de júbilo con alegres cantos. E exclama. Tu que não tivestes dores de parto. Tu que no tuviste dolores de parto. Porque mais são os filhos da desolada. Porque más son los hijos de la desamparada. Do que os filhos da casada. Que los hijos de la casada. Diz o Senhor. Dice el Señor. Sião era casada com Deus. Sión era casada con Dios. Era privilegiada. Era privilegiada. Nós perdemos muito tempo. Nosotros perdemos mucho tiempo. Com o estágio da desgraça. En el estado de la desgracia. Se pararmos, não saberemos o que vem pela frente. No sabríamos lo que viene por el delante. Perdemos tempo com coisas pequenas. Perdemos muito tempo com coisas pequeñas. Quando Deus quer nos levar a estágio maior. Quando Deus nos quer levar a algo maior.
Deus estava aconselhando Sião a deixar de lado o seu estágio de desgraça e se preparar para um futuro de triunfo. Dios estaba llevando a Sion a que deje el estado de desgracia y que se preparara para un estado mayor, de triunfo. A importância La importancia de cantar de cantar enquanto se espera o milagre. en cuanto esperas el milagro. Se hoje eu não estou produzindo nada, Si hoy no estoy produciendo nada, eu canto, yo canto. então eu preparo o espaço para receber. Entonces, mientras canto, preparo el espacio para recibir. Esterilidade Esterilidad significa que ela não estava produzindo nada. significa que no estaba produciendo nada. E isso era visível aos olhos de todos. Y eso era visible ante todo, ante las miradas de todos. Era como se ela fosse um rio que estava secando com aquele restinho de água lá no fundo. Era como un río a la vista que se estaba secando, Com aquele resto de água lá no fundo. como que se veía un poquito de agua ahí en el fondo del río. Sem esperança de ser cheio novamente. Y no había esperanza de que se viera lleno nuevamente. E vem uma ordem Y viene una orden para ampliar para todos os lados. para que ella se amplíe para todos los lados. Porque viria água Porque vendría agua de uma forma que transbordaria. de una forma que traspasaría, llenaría. Deus está dizendo para você, Dios te está diciendo a ti, amplia o seu lugar, amplía tu lugar porque virá água porque viene agua que transbordará. que transbordará, llenará. Aleluia. É como uma mulher Es como una mujer que Deus havia esterilizado como Sara. que Dios había esterilizado como Sara, E com idade avançada, con una edad avanzada. sem probabilidade humana alguma de ter filhos, Ella no tenía probabilidad humana alguna de tener hijos. e o Senhor E- diz, é como se o Senhor dissesse, Y era como que y el Señor le decía, amplia sua tenda, amplía tu tienda, tu espacio, constrói mais um quarto, construí una habitación, porque o bebê está vindo aí. porque el bebé está llegando. E o que Sara faz? Lo que Sara hace, Sara rir. Sara se ríe. Abraão fica meio desconfiado. Abraham queda desconfiando. E o Senhor diz, Y el Señor le dice, não rir, no te rías, não duvide. no dudes. Vem para fora Salí afuera e tenta contar as estrelas do céu, se é que podes. y intenta contar las estrellas del cielo, a ver si podés. Porque assim será a sua descendência. Porque así será tu descendencia. É tempo de ampliar a sua tenda. Es tiempo de ampliar tu tienda. Antes dos resultados, Antes de los resultados, nós precisamos ter fé. necesitamos tener fe, Porque a fé porque la fe que faz você arriscar, hace que vos te arriesgues independente do futuro que te aguarda. sin saber lo que te espera en el futuro. Você não sabe o que te aguarda, Vos no sabés lo que te espera en el futuro, mas você se prepara para um futuro que você não sabe qual é. pero te preparás para ese futuro que no sabés cuál es. Por quê? Porque você tem fé, ¿Por qué? Porque vos tenés fe, porque você acredita que Deus pode fazer. porque vos creés en que Dios lo puede hacer, Porque há uma ordem de Deus dizendo, amplia o lugar da tua tenda. porque hay una orden de parte de Dios diciendo, amplía tu tienda, Porque vem algo grande da minha parte para você. porque viene algo grande de mi parte para ti. Aleluia. Lucas, capítulo 14, versículo 28. Lucas capítulo 14, 28. A importância de se preparar. La importancia de prepararse. 14, 28. É, eu vou ler. Ah, tá. Pois qual de vós, Porque ¿quién de vosotros, querendo edificar uma torre, queriendo edificar una torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, no se sienta primero a calcular los gastos para ver se tem com o que acabar,
y a ver si tiene lo que necesita para acabarla, para não acontecer que no sea que después que haya puesto os alicerces, el cimiento e não podendo acabar, y no pudiéndola acabar, todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. los que vean comiencen a hacer burla de él y diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Por isso a importância Por eso la importancia de se preparar, de prepararte, de ampliar o seu lugar, de ampliar tu lugar, de preparar por quê? de prepararte. ¿Por qué? Porque quando chegar, Porque cuando llegue, você já preparou o lugar para receber. vos ya preparaste el lugar para recibir. Neemias, Nehemías, enquanto os inimigos inventavam confusão, en cuanto sus enemigos inventaban confusiones, ele se dispôs a reedificar, él se dispone a reedificar, alargar as tendas, a agrandar las tiendas é crescer mais, y a crecer más, é investir mais, invertir más, tanto na vida pessoal tanto en su vida personal quanto na vida espiritual. cuanto a la vida espiritual. É mudança de mente. El cambio de mente É quem está disposto e quem está disposto a ampliar es quien está dispuesto a ampliar, não está preocupado com coisa pequena. no se preocupa con cosas pequeñas. E o que são coisas ¿Y pequenas? qué son esas cosas pequeñas? Calúnias, Calumnias, o que pensam sobre mim, lo que piensan sobre mí, o que dizem de mim, lo que dicen de mí, o que acham sobre o que eu estou construindo, lo que hablan o piensan de lo que estoy construyendo, para onde eu estou indo, para dónde estoy yendo, o que eu estou fazendo. lo que estoy haciendo. Eu tenho um alvo, Yo tengo um alvo, un algo e eu preciso ir y avante. necesito ir adelante. E nada à minha volta Nada a mis lados pode me tirar me puede desenfocar do meu alvo. de mi algo. Para ampliar, Para ampliar, tem de estar focado tenés que estar enfocado. e já enxergando lá na Y frente. cuando estés llegando allá adelante, Então, entonces apresente para Deus novos projetos. hay presente de Dios, hay nuevos proyectos. Apresente para Deus, apresentar para Deus, Al presentarte apresentar para Deus para Dios, novos projetos. puedes presentar a Dios nuevos proyectos. Apresente para Deus grandes projetos El presente para Dios en grandes proyectos. e para de perder tempo com coisas pequenas. Enfócate en los proyectos que has presentado a Dios y deja de perder tiempo en cosas pequeñas, Discussões bobas, en discusiones bobas, ressentimentos, resentimientos. preocupado porque passou perto de você e não cumprimentou. Te preocupás porque pasó algo cerca de vos y vos no estuviste atenta. Vos precisa Necesitas ampliar a sua mente. ampliar tu mente. Existem pessoas Existen personas que deixam até de ir para a igreja que dejan de venir a la iglesia só porque o irmão não cumprimentou. solo porque un hermano te dejó de saludar. Você precisa Vos necesitas ampliar a sua mente. ampliar tu mente. Existem pessoas Existen personas que deixam de ir à igreja dejan de ir a la iglesia porque um pastor lá atrás porque un pastor allá hace años atrás te decepcionou. te decepcionó. Você precisa olhar para frente. Necesitas mirar hacia el frente. Você precisa ampliar a sua mente. Vos necesitas ampliar tu mente. Quando, uma pergunta, Una pregunta. quando eu alargo minhas tendas na vida espiritual, Cuando yo agrando mis tiendas en la vida espiritual, quando eu permito que Deus cuando yo permito que Dios faça a sua vontade e não a minha, haga su voluntad y no la mía, ou seja, a vontade dele, o sea, la voluntad de Dios, quando minhas prioridades são primeiro o reino, cuando mis prioridades primero es el reino, depois as outras coisas. después las otras cosas. Quando eu dedico tempo lendo a palavra, Cuando dedico tiempo en leer la palabra, buscando com zelo os dons, buscando consejos buenos, pois não dá para exercitar um chamado sem se preparar para ele. no da, Para exercitar um chamado porque no te va a dar ejercitar un llamado sem se si no te preparar preparas para eso. para o chamado.
Isso é ampliar a tenda. Eso es ampliar tu tienda. Ampliar a tenda Ampliar tu tienda é sonhar alto no tempo da escassez. es soñar alto en el tiempo de escasez. Eu me lembro Yo recuerdo que há muito tempo atrás que hace mucho tiempo atrás eu já fazia viagens missionárias. yo ya hacía viajes misioneros. E eu morava numa casa muito pequena, Yo vivía en una casa muy chiquitita, muito ruim. muy fea. Eu não sei qual o nome que se dá aqui quando uma casa é... Qual o nome, Igor? Barraco. Una casa de madera, una casa precaria. Sim, sim, uma casa muito precária. E eu viajava para outros lugares Yo viajaba a otros lugares e ficava hospedada em casas maravilhosas. y me alojaban en casas hermosas. Quando eu voltava, Cuando yo volvía, eu tinha que voltar para aquela yo casa. tenía que volver a mi casa. Mas eu me lembrava Pero yo recordaba das promessas de Deus. la promesa de Dios. E eu já sonhava, Y yo ya soñaba, acreditando creyendo que Deus ia fazer muito mais. que Dios iba a darme mucho más. Aquilo era só um período Aquello solamente era una etapa. que Deus estava me preparando Que Dios me estaba preparando para algo maior. para algo mayor. Então, Entonces, tudo que você está vivendo hoje todo lo que hoy estás viviendo é Deus te preparando es Dios preparándote para algo maior. para algo mayor. Sonhar alto Soñar alto no tempo da en escassez. el tiempo de escasez Isso é ampliar a sua y se mente. te ampliará la mente. Oh, aleluia. Aleluya. Glória a Jesus. E para terminar, Y para terminar, nós nosotros perdemos muito tempo perdemos mucho tiempo com coisas pequenas, como eu disse. como con cosas pequeñas, como decía. E às vezes nós sofremos muito por essas coisas tão pequenas. Y a veces sufrimos mucho por esas cosas tan pequeñas. E Deus sonhando alto com a gente. Y Dios sueña alto con nosotros. É tempo Es tiempo de ampliar a tenda. de ampliar tu tienda. E minha mente Y mi mente precisa entender necesita entender que operando o Senhor, que actuando el Señor, ninguém pode impedir. nadie lo puede impedir. Então, estéreo que não deu a luz. Entonces espera lo que aún no has dado a luz. Então, você estéreo, Entonces você que está estéreo, vos que estás estéreo, estéril. no sentido de não produzir, Entonces vos que no has producido, que no producís, amplia o lugar da sua tenda. amplía el lugar de tu tienda. E não impeças, Y no não impede de Deus fazer, no impidas lo que Dios puede hacer, porque você vai transbordar porque vas a sobrepasar para a direita e para a esquerda. para la derecha y para la izquierda. Firma bem as tuas estacas. Afirma bien tus estacas E para de andar de um lugar para o outro. y deja de andar de un lugar para otro. Firma as suas estacas. Afirma tus estacas, Porque vem coisa grande de Deus para sua vida. porque vienen cosas grandes de Dios para tu vida. Amplia o lugar da sua tenda. Amplía el lugar de tu tienda, Você vai transbordar. porque vas a sobrepasar, Porque vem coisa grande de Deus para a sua vida. porque vienen cosas grandes de Dios para tu vida. Aplauda ao Aplaudi Senhor ao nesta Senhor noite, em nesta nome de noite. Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Colócate de pie en el nombre de Jesús. Oh, aleluia. Oh, sí. Oh,